Por gentileza, abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 8. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 8. Que Deus abençoe a vida do bispo Adevaldo. É isso mesmo, né? Bispo Adevaldo. E a pastora Carla, que Deus abençoe. Deus abençoe o pastor José Carlos, que Deus abençoe. Eu quero louvar a Deus pela vida de toda a equipe de obreiros que os auxiliam aqui, suas respectivas famílias, os irmãos que estão aqui de forma presencial e os que estão de forma virtual, nos acompanhando através das redes sociais. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8, já está no telão, ou nos telões, os irmãos acompanhem a leitura, por favor. A palavra de Deus assim nos fala. E achado na forma de homem, humilhou-se ou esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente ou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Se assente, por favor. Glória a Deus. Fique confortável, sinta-se confortável para poder ouvir a palavra de Deus. Eu quero pedir uma gentileza para os irmãos, e essa gentileza é que você me empreste a sua atenção, porque excepcionalmente hoje, de forma intencional, eu vou transmitir a palavra de Deus de uma maneira que, se você não me emprestar a sua atenção, você não vai acompanhar o raciocínio. Por isso, eu quero poder contar com a sua atenção. Pois bem, quando nós falamos acerca de Deus, nós temos que entender quem Deus é no que tange ao seu perfil de personalidade. O que é um perfil de personalidade? O perfil de personalidade, ele define algumas características que vão identificar o indivíduo acerca de quem ele é na sua personalidade. E algumas pessoas confundem qualidade com personalidade. Qualidade é uma coisa, personalidade é outra. Na Bíblia nós vamos encontrar muitos adjetivos que qualificam a Deus, mas nenhum deles vai falar de uma forma direta quem Deus é no que tange ao seu perfil de personalidade. A palavra mais concreta, mais completa, que fala acerca de quem Deus é no que tange ao perfil de personalidade, é a própria palavra Deus. A palavra Deus, ela possui um significado que estarei mencionando e repetindo algumas vezes. Ou seja, todas as vezes que nós pronunciamos a palavra Deus, em tese nós vamos pronunciar e estaremos pronunciando a frase que eu vou mencionar agora. Ou seja, quem Deus é? Deus é aquele que habita de forma indivisível e indissolúvel, dentro de um padrão plural de forma coletiva. Ou seja, quando nós pronunciamos a palavra Deus, em tese nós estamos pronunciando esta frase que irei mencionar novamente. Quem Deus é? Deus é aquele que habita de forma indivisível e indissolúvel dentro de um padrão plural de forma coletiva. Mas nós não vamos conseguir ficar repetindo todas as vezes esta frase. Então, nós resumimos simplesmente na palavra Deus. Mas quando você pronuncia ela, você já sabe quem Deus é no que tange
ao seu perfil de personalidade, dentro do nosso contexto, aonde nós iremos localizar um perfil semelhante? Apenas na igreja, porque nós temos que entender que a igreja, ela não se resume em uma placa, a igreja não se resume em um cadastro nacional de pessoa jurídica, o CNPJ, não. A igreja não se resume em um indivíduo, porque a igreja, ela é um corpo, ou seja, todos nós aqui, sozinho e de forma individual, jamais seremos igreja, simplesmente somos membros, mas para ser parte do corpo, para fazer parte da membresia, para fazer parte da noiva, para fazer parte da igreja do Senhor, nós temos que estar vinculados ao corpo, temos que fazer parte dos membros e fazer parte do corpo de Cristo, porque, irmãos, a igreja, ela trabalha de uma forma funcional, semelhantemente ao perfil de personalidade de Deus, porque a palavra igreja, todos aqui sabem, estarei eu apenas mencionando algo que você já sabe, ela tem origem no latim, é a palavra, a expressão eclésia, que significa arrancados de dentro do mundo para fora e assentados nos lugares celestiais, quer dizer que Deus foi lá aonde ninguém poderia ir e realizou uma obra que ninguém tinha competência de realizar, e é por isso que nós estamos aqui, porque fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Quem faz parte deste corpo glorifica o nome de Jesus, aleluia. Mas nós temos que entender e temos que definir qual é a funcionalidade da igreja. Qual é o objetivo da igreja? Primeiro, entendendo por partes. Quem é que nos trouxe para cá hoje? E por que e para que ele nos trouxe? Vamos para a Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 47, a parte final diz o quê? E acrescentava Deus diariamente à igreja todos aqueles que haveriam de serem salvos ou de salvar-se. Então quer dizer que Deus nos trouxe para cá mais uma vez, porque hoje nós vamos dar mais um passo rumo à libertação e à salvação da nossa alma. Porque entenda, ninguém é 100% salvo e nem 100% liberto. Salvação e libertação é uma obra contínua, constante e diária, e é para isso que Deus nos trouxe aqui. Mas estende-se e está se estendendo não apenas em você, para você e por você, mas ela vai alcançar a tua casa hoje, vai alcançar a tua família, a tua parentela, para a glória do nome de Jesus. Aonde começou essa obra? Essa obra que está aqui hoje, ela começou lá em João capítulo 3, versículo 16, que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou entregou o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas alcance vida eterna. Então nós temos que entender que igreja é lugar de salvação. Deus entregou o seu único filho unigênito na criação e no que tange a criação, para um propósito, e o propósito é para que todo aquele que crê no filho, porque é por intermédio do filho que chegamos ao Pai. Entenda que o nosso alvo, a nossa meta, o nosso objetivo, os nossos olhos não podem estar em Cristo, devem estar na eternidade. Mas para chegar na eternidade, quem é que vai conduzir? O próprio Jesus Cristo. Nosso foco, nossa meta, objetivo é a eternidade. Quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando do maior projeto que Deus criou para a eternidade, que é a igreja. E quando nós falamos de eternidade, nós podemos tipificar e nós podemos também condicionar a eternidade ao céu. Biblicamente falando, todos sabem que só existem 3 céus. Quais são? Aurônios, Messorâneos e Eporâneos. Primeiro, segundo e terceiro céu. Primeiro céu é o céu que alcançamos a olho nu. Segundo céu
constelações e galáxias, e o terceiro céu é o habitat natural de Deus, é o que nós chamamos em língua hebraica de Atzilut, que é o que? A morada de Deus, é a eternidade, é o paraíso. E nós podemos entender, olhando a Bíblia, alguns personagens bíblicos que tiveram a oportunidade, uma experiência da eternidade. Nós podemos falar do profeta messiânico Isaías, no capítulo 6, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, ou paraíso, e lá ele viu o que? Ele viu o trono da glória, ele viu Deus assentado sobre o trono, ele viu a santidade de Deus emanando pelas laterais, e a santidade ela alcançou o que? O caminho chamado caminho de pedras de fogo, ou de pedras afogueadas, que dentro de uma rápida e prática exegese significa o que? O centro máximo da santidade de Deus. E ele viu ao redor do trono da glória, dentro da hierarquia angelical, uma classe chamada de serafins. Apenas e apenas lá na eternidade, no terceiro céu do Atzilut, e apenas ali você vai encontrar essa classe dentro da hierarquia angelical. Por quê? Porque eles foram criados para ficar ali e fazendo o quê? Adorando a Deus continuamente. A aparência deles é a seguinte: eles possuem 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, e 2 eles usam para sobrevoar, acompanhando o movimento do trono da glória, observando a santidade de Deus e o que ela produz, o seu resultado, e glorificando a Deus sem parar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Já no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, ali nós vamos ver a experiência do maior apóstolo do período neotestamentário, o apóstolo Paulo. E palavras dele, ele não quis se identificar, não quis se expor, mas nós sabemos que foi ele que foi arrebatado até o terceiro céu, ou paraíso. E o que aconteceu com ele lá? Ele não viu nada, ele apenas ouviu. E quando ele ouviu, ele retorna para a terra, retorna para o tempo. Qual é a definição que ele teve? Ele não achou dentro do vernáculo, dentro da sua capacidade, dentro de toda a cultura que ele possuía, ele não achou palavra para descrever o som que ele ouviu lá. Por isso que ele usa a palavra inefável. A palavra inefável significa indescritível. Mas diferentemente do profeta messiânico Isaías, diferentemente do apóstolo Paulo, a igreja do Senhor, ela vai estar e ela estará na eternidade. Ela vai ver e vai definir, ela vai ouvir e vai entender, porque a igreja do Senhor tem a maior de todas as promessas, é retornar para o seu habitat natural, que é a eternidade ao lado de Jesus. Quem ainda acredita nessa promessa, glorifica o nome de Jesus. Falar de promessa, glória a Deus. Falar de promessa. Quando nós falamos de promessa, a primeira ideia que nós temos de promessa é a nação de Israel. Quando foi que começou a promessa? A promessa começou em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Lá estava Moisés, no cume do monte, falando com Deus, Deus se manifestando por intermédio de uma sarça que se queimava, mas não se consumia. Deus ali transmite para Moisés estratégia para ser levada e praticada e aplicada no Egito, para o povo hebreu, que ainda não era israelita e nem, portanto, ainda era judeu. Eles eram hebreus. Quando Moisés pergunta para Deus qual a maneira que ele deveria identificá-lo lá no Egito para o povo hebreu, Deus usa a expressão: diga a eles que eu sou o que sou. E o que significa a expressão sou o que sou? Apenas aqui, em Êxodo 3,14, nós vamos ver Deus se manifestando e se identificando desta forma. Porque eu sou o que sou significa o quê? Veru Raiá, Veru Rové, Veru Ixié, Biti Pará. Ou seja, ali Deus está falando de passado, presente e futuro. Veru Raiá, passado. Veru Rové, presente. Veru Ixié, futuro. E por último ele conclui dizendo Biti Pará, que significa tudo é para a minha glória, passado, presente e futuro. Quer dizer, irmãos, que independente do que acham, do que pensam, do que falem, tudo no final sempre vai contribuir para a glória do nome de Jesus.
os processos, os momentos, os embates, as lutas, as pelejas, no final tudo será para a glorificação do nome de Jesus. Profetiza para o teu irmão que o momento que você está vivendo, o momento que você está passando, no final servirá para glorificar o nome de Jesus. O nome de Jesus está sendo glorificado nesta luta, o nome de Jesus está sendo glorificado na perseguição, o nome de Jesus é glorificado na traição, o nome de Jesus é glorificado em tudo, porque Ele é o Rei de toda a glória. Quem acredita nisso? Labadaia súpria, levante a sua mão e glorifique o nome dEle. Aleluia. Mas nós devemos estar sempre atentos, porque a maior garantia que nós temos hoje aqui, de que a promessa irá se cumprir, a maior garantia está na palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus para nós? O próprio profeta messiânico Isaías, capítulo 55, versículo 11, vai falar: porque assim será toda palavra que sair da minha boca, ela nunca voltará vazia, sem antes cumprir tudo o que me apraz e prosperar no objetivo pela qual eu a enviei ou designei. O que isso quer dizer? A Bíblia, ela está conectada, a Bíblia precisa ser decifrada, a Bíblia, ela está codificada. E como nós vamos descodificar e interpretar? Através de uma interpretação analítica, nunca literal, porque a interpretação literal, se você realizar a tal, dessa forma, você pode estar corrigindo ou induzindo a pessoa ao erro, porque Bíblia não se interpreta de forma casual, porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a própria palavra de Deus. Então nós vamos entender que quando nós falamos de Isaías 55, versículo 11, esse texto está conectado lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, por quê? Porque ali fala da palavra, ao mesmo tempo falando do resultado da palavra que ela vai produzir. Mateus capítulo 6, versículo 33, a parte A está escrito aqui, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tem uma vírgula, por quê? Porque antes da vírgula é o que nós devemos e devemos sempre estar fazendo, e é o que nós estamos fazendo aqui, porque depois da vírgula é o resultado do que você está fazendo aqui. Quer dizer que enquanto nós estamos aqui buscando a Deus, adorando, glorificando, porque o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Deus. E quando nós entendemos essa definição, Deus, ele faz o que você não pode, ele vai onde você não pode, ele corta o arco, quebra a lança, queima os carros do adversário no fogo, ele repreende a oposição, derruba o gigante, esmiuça as muralhas, porque ele é Deus e é o Deus desta igreja. Alacamandai Assúria. Quem acredita que ele está no ambiente, no recinto, adore, exalte e glorifique ao nome dele. Deus. Quer dizer então, irmãos, que enquanto você está aqui adorando a Deus, Ele está fazendo o que você não pode fazer, Ele está alcançando o que você não pode alcançar, Ele está realizando a obra que você não pode fazer. Nós falamos muito acerca de processo, sim ou não? Maria, tem crentes que não saem do processo. E se eu te falar que nós não vamos sair do processo? Porque o processo, irmão, o processo, ele tem um tempo. E esse tempo, ele é diferente do propósito de Deus, porque Deus fala de eternidade. E nós falamos de tempo. Por quê? Vamos entender por etapas. Quando foi que o tempo foi criado? O tempo foi criado após a expulsão do primeiro casal humano de um lugar. Qual era o lugar que eles estavam? O jardim. O Éden é o limite ou o espaço territorial a qual o jardim estava posto. O Éden fala do quê? Limite territorial de eternidade. E dentro desse limite Deus colocou o jardim. Quer dizer que tudo que estava dentro do limite territorial deste Éden, o jardim, era eterno. Aí surgiu o maior dos problemas. Por quê? Porque Deus cria homem e mulher, eles eram eternos, quer dizer que eles viveriam para sempre. Só que Deus colocou um limite. Por quê? Para estabelecer o que é do homem e o que é de Deus. O que é seu, o que é de Deus é de Deus. Nunca coloque a mão no que é de Deus. Respeite o limite, porque se Deus falou, isso aqui é seu, isso aqui é meu, quer dizer o quê? Ele estabelece limites. Quando nós falamos de limite, nós podemos falar do quê? Aqui no Brasil, norma jurídica, que é o quê? A lei, para que serve? Limite. Para impedir que uma pessoa
perca o maior de todos os direitos, que é esse aqui, direito de viver em sociedade. Se alguém descumpre a norma jurídica, comete um crime. Qual a definição de crime? Tem gente que vai discordar do que eu falo, mas eu sei o que eu leio, entendo o que eu leio. Definição de crime é fato típico, antijurídico, culpável. Típico, porque a lei tipifica. Antijurídico, porque é contrário à lei. E o que mais? Culpável, porque é o resultado, quando você ultrapassa o limite da lei da norma jurídica. Você é culpado porque ultrapassou. Deus cria homem e mulher, coloca dentro do espaço territorial o limite de eternidade, chamado de Éden, estabeleceu limites. Quando eles ultrapassaram e desobedeceram o limite, acabou o quê? Quebrou-se o vínculo da confiança. Quando acaba a confiança, quebra-se princípios. Quando se quebra princípio, não dá mais para andar junto. E foi o que Deus fez. E Deus advertiu: olha, o homem agora é como um de nós. Ele sabe definir o que é o bom e o que é mal. Agora, para que ele não permaneça dentro do nosso habitat, que ele continue tendo a mesma natureza que nós temos, o que Deus fez? Impediu eles de colocar a mão em um outro fruto, que dava direito à eternidade permanente. Eles tinham uma eternidade condicionada ao quê? Ao limite territorial, o espaço territorial chamado de Éden. Aí o que Deus fez? Tirou eles do limite territorial, antes que eles tomassem posse do fruto que daria direito a uma eternidade permanente, sem ser condicionada. Quando eles são expulsos para fora do Éden, o que acontece? Vai se cumprir sobre a vida deles e sobre todas as gerações que vieram depois deles, o quê? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Lá está escrito: é lícito, determinado ou juridicamente legal a todo ser humano morrer uma única vez. Depois disso segue-se o juízo. Quando nós falamos de juízo, eu volto aqui para o nosso país, o nosso Brasil, que o nome correto é República Federativa do Brasil. Quando nós falamos de juízo, nós estamos falando do quê? Qual a ideia que vem na sua mente quando se fala de juízo? Não é sentença, é aplicação de pena. Vou citar um exemplo. Aqui no nosso país existe algo chamado de tribunal do júri. Quando o tribunal do júri é invocado? Quando acontece um crime doloso, a maior bem jurídico protegido pela norma jurídica, que é a vida. Ou seja, quando há um homicídio. Quando ocorre um homicídio, eles invocam o tribunal do júri, que é composto por um grupo de 7 jurados, número ímpar para não haver empate, o réu, o promotor ou a promotoria. Uns dizem que pode ser advogado, outros dizem que só pode ser o máximo bacharel em direito. E o que o promotor, a promotoria faz? Especificamente isso aqui serve para acusar o réu. E do lado do réu tem o quê? A defensoria pública, que muitos dizem que pode ser um bacharel em direito, no máximo pode ser um advogado, não vou entrar no mérito. Aí o que acontece? E tem aquele que bate o martelo, como é que é o nome dele? Juiz. Aí é que entra a tônica, a temática. Por quê? Porque, irmãos, quem é que vai definir ou determinar se o réu é culpado ou absolvido? Alguém chegou perto aqui. Vamos entender uma coisa. Quando o juiz bate o martelo, ele só aplica a pena. A pena. Quem vai determinar se ele é réu, culpado ou absolvido, vai depender não do tribunal, mas vai depender da habilidade de um ou de outro. Por quê? Porque eles têm que conhecer a lei, eles têm que ter argumentos. Vou citar um exemplo. Para que serve o CNPJ da igreja? Da igreja. O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, para que ele serve? Ele serve para nos garantir direito. Que direitos? Que estão na Constituição. Os irmãos sabem que o nosso país já teve 7 constituições, sim ou não? A primeira foi em 1824. Naquela época, o nosso país tinha o nome de Império do Brasil, porque quem mandava não eram os brasileiros, eram os portugueses. Foi passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, e no dia 5 de outubro de 1988, a 7ª e última Constituição, que não foi outorgada, ela foi promulgada. Aí o que isso significa? Que a partir daquele momento, nós tivemos uma Constituição cidadã, e ela garante direitos. O artigo que mais garante direito para o cidadão, bom seria que todo conhecesse, é o artigo 5º. E o inciso 6 e o 7 fala da gente aqui. O inciso 6 fala do quê? Liberdade de culto. Quer dizer o quê? Que o nosso culto está respaldado por Deus,
porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, e na terra, na lei dos homens, no artigo 5º e no inciso 6º, quer dizer, que ninguém pode atrapalhar este culto, porque a lei nos dá aval. Essa igreja trabalha dentro da lei, de forma correta, de forma ordinária, de forma obrigatoriamente dentro estabelecido da lei. E o inciso 7º? O inciso 7º é aquele que garante direito de quem quer pregar em presídio, em hospital. Ele tem que estar pautado dentro da lei. Não é chegar, eu tenho uma chamada, eu vou lá pregar no hospital. Eu tenho uma chamada, eu vou pregar no presídio. Se você não estiver enquadrado dentro da lei, você ali na porta, você passa. Aí o que nós temos que entender? Nós temos que entender que o juízo ali de Hebreus 9:27, é isso aqui que eu acabei de falar, aplicação de pena. Agora, para o nosso contexto, nós estamos limitados ao quê? A um limite existencial de vida físico, que é chamado de tempo. Quando acaba o tempo, chega o quê? A morte. E a morte é o quê? Nada mais é do que uma transição. Você sai do tempo, da vida física, e você entra na eternidade em uma vida espiritual. Só que aí vai entrar o quê? Deus como aquele que aplica a pena. Irmão, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não sentencia ninguém ao inferno. Deus não vai sentenciar ninguém à eternidade. Nós mesmos é que fazemos isso. E nós fazemos quando? Hoje, agora. Porque, irmãos, a nossa conduta vai definir aonde nós queremos passar a eternidade. Lembra do exemplo? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, está estampado. 2 caminhos. Porta larga, porta estreita. Caminho largo, caminho estreito. Para chegar em Jesus tem que ir por qual caminho? Pelo estreito, porque no estreito tem a renúncia. Sem renúncia, nós não alcançaremos a eternidade. É por isso que nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: estou eu te preparando, capacitando e aperfeiçoando. Eu tenho uma obra, tenho uma chamada contigo nesta terra. Ninguém vai atrapalhar a obra, porque esta obra está pautada em uma aliança. Esta aliança está pautada em um compromisso. Esse compromisso dá direito a uma promessa. E o que isso significa? Significa, Números capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quer dizer que Deus não abre mão da sua palavra. Quer dizer o quê? Malaquias capítulo 3, versículo 6: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer: a promessa está de pé, a proposta está de pé, nada mudou. A única coisa que ficou para trás foi o ano, um novo ano já se iniciou, mas a promessa de Deus, ela está nua, patente, intacta, inabalável, porque a promessa foi feita por Deus. Quem tem promessa e acredita nela, glorifica e exalta o nome de Jesus. Aleluia, glórias ao Eterno, aleluia. É por isso que nós temos que entender, irmãos, que Deus fala com a igreja. Deus está falando com a igreja. Nós temos que tomar cuidado, porque o adversário, de certa forma, ele trabalha como um promotor, né? Porque ele só acusa. Acusador, caluniador. 7 dias por semana, 24 horas no dia, 365 ou 66, se o ano for bissexto. Esse ano não é bissexto, né? Não é. Eu sei disso porque o último dia desse mês é quando? Dia que seria aniversário do meu pai, mas não é, porque já está na eternidade. Aí nós entendemos o quê? 365. Quer dizer que todo dia ele acusa e calunia. Ele está aqui para acusar e caluniar, mas aqui do nosso lado não tem um defensor público. A Bíblia diz na primeira epístola de João capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: meus filhinhos, não pequeis, mas se porventura algum de vós pecar, temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo, o justo. Quer dizer então que nessa noite Ele manda te dizer: entrega a tua causa, entrega o teu processo, entrega nas mãos do advogado da igreja, que é Jesus Cristo, o justo. Que diferente dos advogados da terra e do tempo, ele é diferente. Por quê? Porque Jesus Cristo, advogado desta igreja, ele não faz acordo com ninguém, ele não abre mão de nada, ele não faz acordo com o diabo, não faz acordo com o demônio, não faz acordo com o inferno, ele não faz acordo
acordo com o pecado, para ele processo e causa na mão de Jesus. O advogado da igreja é direito adquirido, é ato jurídico perfeito. É para isso que ele te trouxe aqui nessa noite, para dizer: entrega a ansiedade juntamente com a tua causa, com o teu processo na mão dele, porque ele vai trazer resposta. Você não vai perder, com Jesus é ganho, é ganho, é ganho. E é para isso que ele trouxe alguém aqui. Te prepara, vou eu te surpreender de forma extraordinária. Alacamachéria, quem acredita nisso, glorifica e exalta o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Não tira da mão dele, deixa na mão dele. Ele sabe o que é melhor para você. Temos que continuar atentos. É por isso que eu pedi para você me emprestar a sua atenção. Nós temos que continuar atentos, porque o adversário, o inimigo da igreja, ele não perde tempo, ele não para, ele é incansável, ele é um franco atirador. E nós temos que entender aqui nesta noite, que algumas pessoas chegaram aqui debaixo de uma opressão muito grande. A expectativa sua, ela não é boa, sua, mas Deus manda te dizer que nesta noite eu estou mudando a tua perspectiva. Nessa noite estou mudando a tua expectativa. Vou eu te surpreender de forma extraordinária. Porque Deus tem promessa. Deus tem obra. E uma obra de Deus está em andamento aqui na vida de alguém nesta noite. Uma obra de Deus está em andamento aqui na vida de alguém. É por isso que você não pode, você não deve parar. Olha para o teu irmão e profetiza para ele: não olhe para trás, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, continue olhando para frente, continue focado, continue determinado, não abra mão, não desista, não barganhe, não troque, porque Deus está no controle de todas as coisas. Que tipo de perfil Deus quer ter com a sua igreja? É um perfil que está lá no Salmo 23, verso 1 e 2. O Salmo todos sabem que é o Sefer Tehillim Mizmor, canções, livro de canções entoados em período contínuo e constante de movimento. É uma narrativa descrevendo os estágios, os vários estágios que o povo de Israel passou. Só que o Salmo 23, o verso 1 e 2, diferente do que a teologia da prosperidade prega, ele não fala de prosperidade. Porque nós temos que entender o que o texto está escondendo, porque dentro desse texto aqui tem algo, tem uma receita, tem algo profundo que está escondido ali. E para você alcançar o que Deus está falando por intermédio desse texto, você tem que conhecer o que o texto fala. Esse texto aqui, ele não foi criado, ele não foi escrito originariamente na língua portuguesa. Por quê? Porque nós estamos falando da Bíblia. A Bíblia, todo mundo sabe, é um conjunto de 66 livros, divididos em 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. O Antigo Testamento, o texto original, é a língua hebraica, o Salmo. O Novo Testamento, a língua original, é o grego. Então vamos entender o que o texto está falando ali. O Salmo 23, o verso 1. Adonai, Roi, Ló, Essá. É o que está escrito ali. Traduzindo para a língua portuguesa: o Senhor é o meu pastor, Ele nunca me faltará. Ele cuida. E o verso 2. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. O primeiro é o que? Adonai, Roi, Ló, Essá. Esse aqui, Biriotse, Anesurro e Anarle. Quer dizer o que? Aqui fala, e os dois versos falam do que? De relacionamento. Deus não abre mão de se relacionar com a igreja. Deus não abre mão do relacionamento. E qual é o perfil de relacionamento, Bispo Adevaldo, Pastora Carla? É o que está lá em 1 Coríntios 15, 58. É esse perfil. Qual é o perfil? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante e sempre abundante em toda a obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão para o Senhor. Quer dizer que Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele firme, constante e sempre abundante em tudo, em toda a obra. Por quê? Porque você não está trabalhando em vão, você não está perdendo tempo, você não está aqui preenchendo a agenda, não. Você está aqui porque Deus te trouxe, Deus te vocacionou, Deus te separou e selecionou para uma obra extraordinária e te prepara, porque o céu é o limite do que Deus irá realizar na tua vida. Quem acredita nisso, glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Agora eu quero aqui desmistificar a maior mentira que te falaram.
Uma mentira chamada de livre-arbítrio. Livre-arbítrio não existe. E eu vou te explicar por quê. Lá fora dizem que há livre-arbítrio, sim ou não? Dizem ou não dizem? Faz o que quer. Diz que é liberto, mas não é liberto, é libertinagem. É uma falsa impressão de liberdade. Só que o texto diz que o mundo jaz no... Quer dizer que de forma direta, indireta, objetiva ou subjetiva, quem está lá fora serve ao maligno. E aqui dentro? Aqui dentro é que não tem mesmo. Por quê? Porque para você fazer parte do corpo, ser membro do corpo, todos nós obrigatoriamente passamos por 3 etapas. Quais são? Convencimento, confissão de fé pública e por último o batismo nas águas. Primeiro, qual que é? Acabei de falar. Convencimento. Zacarias capítulo 4, versículo 6, a parte final diz o quê? Que não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. Quer dizer, então, que só quem convence o pecador acerca do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Pregador não convence ninguém. Mas o que ele tem que fazer? Quem prega a palavra tem que pregar e muito bem, porque é obrigação. Quem louva para Deus tem que louvar muito bem, porque é obrigação. Nós não fazemos mais do que a nossa obrigação, porque ela está vinculada ao compromisso do relacionamento. Todos nós passamos por essas 3 etapas. A segunda etapa é o quê? Confissão de fé pública. É quando você vem aqui, olha para esses crentes lindos, maravilhosos, tanto os presentes como os virtuais, e você diz o quê? Publicamente você diz: eu confesso e reconheço a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida e da minha alma. E por último, o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? Irmãos, toda a nossa liturgia, ela está pautada na Bíblia. Nós assimilamos o que está aqui e nós aplicamos dentro do nosso contexto. Por que nós não batizamos criança? Não está nenhuma aqui, elas estão lá embaixo. Mas por que nós não batizamos criança? Por quê? Você entendeu? Você tem que conhecer a sua fé, explicar a sua fé, justificar a sua fé e defender a sua fé. Vamos para a Bíblia. Vamos usar o exemplo de quem? O maior e o melhor de todos. O exemplo de Jesus. Jesus nasceu na onde? Eu fui pregando na igreja, perguntei, falou manjedoura. Não foi manjedoura. Ele nasceu no Oriente Médio. E o lugar que ele nasceu, ele foi intitulado como um judeu. Nascendo judeu, ele passou pelo rito e ritual que todo judeu passa. O ritual começa no 8º dia de vida. E ele é levado à sinagoga para passar pela circuncisão. Na língua portuguesa é uma palavra. No texto original hebraico é 2. Berit milá, que significa desprender da dependência da carne para depender com exclusividade de Deus. Quem foi a primeira pessoa a ser circuncidado na Bíblia? Gênesis 17, Abraão, o pai da fé, com a idade aproximada de 100 anos. Após Abraão, todos os homens, debaixo de uma determinação de Deus, ao 8º dia de vida deveria ser circuncidado. Jesus passou por isso. Agora, trazendo para a nossa liturgia, o que se assemelha? Nós vamos circuncidar alguma criança aqui? O senhor circuncida a criança? Não. Por quê? Porque nós não somos judeus. Mas nós fazemos o quê? Quando a criança nasce, e nos primeiros dias de vida, o que os pais fazem? Traz a criança para ser o quê? Apresentada. Que correlaciona com... A Bíblia diz que Jesus, quando completou 8 dias de vida, ele foi levado para ser apresentado e depois circuncidado. Aí Jesus completa de 13 para 14 anos. Novamente ele é levado para a sinagoga, diante de uma cúpula de sábios judaicos, e ele vai passar por um outro procedimento chamado pelo nome de bar mitzvah. Bar, filho de, mitzvah, lei ou mandamento. Ele vai ler alguns trechos do que na nossa Bíblia é chamado de Pentateuco. O que é o Pentateuco? 5 primeiros livros da Bíblia. Para os judeus é a Sefer Torá. Sefer, livro, Torá, lei. Quais são? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Ele leu alguns trechos da Sefer Torá, e qual é a ideia que o judeu tem acerca dele? Que ele saiu da fase da inocência, ele entra na fase da consciência. Olhando e tendo como exemplo as 7 dispensações que são de Gênesis a Apocalipse. Quais são as 7 dispensações? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei mosaica, graça e a última que virá, o milênio. Nós assimilamos isso e aplicamos no nosso contexto. Por quê? Biblicamente falando, a idade mínima para se batizar alguém é de 13 para 14 anos. E o que representa o batismo para nós? Você entendeu porque a gente não batiza criança? Porque não pode, não é certo, porque a criança está na fase da inocência e tem que ter consciência, é o que a Bíblia diz.
Aí o que acontece? Trazendo para o nosso contexto. Quando nós somos batizados, o que acontece? Primeiro, o nosso batismo é batismo de imersão. Não é aspersão, gotinha na cabeça não. É imersão, corpo completamente mergulhado. 2 etapas. Primeiro, o corpo é mergulhado. E quando ele é mergulhado, o que acontece? Gálatas capítulo 2, versículo 18, 19 ou 20. Eu não sei a tradução que você vai colocar, mas o que eu vou falar aqui, dependendo da tradução, está no 18, 19 ou 20. Está escrito assim, ó. Porque já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A Bíblia está escrito assim. Aí se nós fôssemos um pouco mais adiante, e juridicamente tentar entender o que isso significa. O fato de já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é chamado direito de posse. Vou citar um exemplo aqui. Quem aqui já ouviu falar do direito de posse chamado de uso capião? Uso capião, né? O que acontece? Você pega uma propriedade, ou mesmo um terreno abandonado, esquecido, largado, você faz o quê? Você começa a cuidar daquela propriedade, passa um período superior a 2 anos, se ninguém reclamar, o que você faz? Pega o advogado e ele vai entrar com recurso para te dar direito ao uso capião, direito de posse da terra. Em tese significa o quê? É o que aconteceu conosco quando nós fomos batizados nas águas. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive, significa o quê? Você entregou o direito de posse da tua vida, da tua existência, na mão de Jesus. É quando o corpo foi mergulhado. Aí quando o corpo foi retirado das águas, o que acontece? Está salvo, está liberto perpetuamente, permanentemente? Não. Porque batismo não salva ninguém. Só salva se vier acompanhado do quê? Da regeneração. Qual é a regeneração? 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas são passado, eis que tudo se fez novo. Regeneração. É o que nós temos que ter sempre. Ser salvo, liberto no nome de Jesus. A partir do momento que você passou pelas 3 etapas, você passa a entender o quê? Que livre-arbítrio de fato nunca existiu. Aí nós temos que entender a espinha dorsal da nossa fé. Porque a nossa fé cristã, ela tem algo chamado de espinha dorsal. E ela se divide em 2 vertentes, ou ramificações. A primeira vertente, eu falei aqui no começo, lembra? A definição de quem Deus é, no que tange ao seu perfil de personalidade, que lembra? Deus é quem? É aquele que habita de forma indivisível e indissolúvel dentro de um padrão plural de forma coletiva. É a primeira vertente da espinha dorsal da nossa fé. E a segunda vertente? Bíblia Sagrada, Palavra de Deus ou cânon sagrado. A palavra cânon significa medida. Quer dizer que a partir do momento que há a consolidação, ou seja, o batismo nas águas, a nossa vida ela é medida pela Palavra de Deus. E o que é essa Palavra de Deus? Eu posso usar uma definição aqui que está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a televisão da alma e do espírito entre juntas e medulas, e é a única capaz de discernir, prescrutar pensamentos e as intenções do coração. Quer dizer que a palavra vai onde você não vai, ela alcança o que você não alcança, e ela nessa noite vai trazer resultado para alguém aqui, irmãos, com todo respeito a quem gosta, mas entenda uma coisa, aquele homem do canal 15, ele é um belo do mentiroso, porque ele não é resultado e não traz resultado para ninguém. Só o que traz resultado para a nossa vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é infalível, a palavra de Deus que é inerrante, a palavra de Deus que é inefável. Quem acredita na eficácia desta palavra, quem acredita no poder desta palavra, alacamandaia súbria, fecha os teus olhos, levanta a tua mão e glorifique o nome de Jesus de Nazaré. Filipenses capítulo 2, versículo 8, 9, 10 e 11, foi o que nós lemos. Aqui eu vou dividir em 2 partes. Vou aplicar rapidamente e entrego o microfone. Filipenses capítulo 2, versículo 8, 9, 10 e 11 fala do quê? Primeiro, do perfil do sacrifício de Cristo e o resultado que ele produziu. O perfil do sacrifício é o quê? É chamado de sacrifício vicário. Que significa substituto permanente absoluto, com nível de exceção tão infinito que literalmente ele anulou, cancelou, pagou a nossa dívida.
Então, aquela conversa de que salvação é de graça é uma bela de uma mentira, né? Porque alguém pagou o preço, não é? E é por isso que nós somos eternos devedores a Ele. Porque Ele pagou uma conta que nós jamais poderemos pagar. E o mínimo que Ele quer da gente é comunhão, é relacionamento. Por que o sacrifício de Jesus é vicário? Porque lá no Antigo Testamento tinha um sacrifício também. Qual era o nome dele? Expiatório, expiação, que hoje é chamado de Yom Kippur, dia do perdão, dia da expiação, ou Ano Novo Judeu. Resumindo bem rapidinho, como era a liturgia do Yom Kippur? O sumo sacerdote primeiro pegava um bode, chamado de bode expiatório, levava até entrar no deserto, impunha as mãos sobre o animal, transferindo o pecado para o animal. Então, de forma involuntária, o bode expiatório, era obrigado a perambular pelo deserto até morrer de fome e de sede. Então, o sumo sacerdote subia no cume do monte. Lá os levitas já haviam armado o antigo tabernáculo móvel, removível, que não era de alvenaria, era de pano, chamado pelo nome de véus. No seu interior, uma tríplice divisão: santo, santo dos santos, santíssimo. Terceiro compartimento ficava tipificado a presença de Deus por intermédio da arca da aliança, um baú feito de madeira de acácia forrada de ouro por dentro e por fora. No seu interior, 3 elementos eternos: um prato de ouro contendo uma porção de maná, as tábuas contendo os 10 mandamentos e um pedaço do cajado da vara de Arão que floresceu no deserto. A tampa chamava-se propiciatório do hebraico caporé, que significa assento da misericórdia. Na parte superior da tampa do propiciatório forjados de ouro macio, 2 querubins de joelho, olhando continuamente para o interior da arca. Suas asas se tocavam no alto, os joelhos embaixo, formando um círculo que representava duas realidades: do lado de fora a nossa, o tempo, e do lado de dentro a de Deus, a eternidade. Então ele vestiu uma roupa típica chamada de estola sacerdotal, e no seu peito pendurava-se o éfode ou o peitoral, um quadrado com 12 pedras diferentes que representava as 12 tribos de Israel. Então ele tinha como obrigação vinculada à sua vocação dentro da liturgia do Yom Kippur, adentrar até o segundo compartimento e queimar incenso, porque quando o incenso era queimado lá dentro e o aroma, a fragrância exalava para fora, aqueles que estavam lá fora na expectativa do resultado da sentença do juiz que seria estabelecido ou consulado lá dentro, o que eles faziam? Sentiam a fragrância do incenso e entendiam o quê? Deus recebeu o sacrifício, o culto foi completo e Deus está conosco. Só que uma vez por ano tinha que renovar a aliança. Aí Jesus fez o quê? Ele veio para pôr um ponto final às renovações e ele realizou um único sacrifício, sem a necessidade de intermediários e sem a necessidade de renovação. Entenda, hoje atualmente existem 3 religiões que dentro do quesito monoteísmo são as 3 maiores que existem. Cada um tem um dia específico como dia santo. A sexta-feira é santificada por quem? Pelo islamismo, que são os adeptos, os muçulmanos, adeptos do islamismo. A Bíblia deles é o Alcorão, o profeta deles é Maomé e a divindade que eles adoram é Alá. Santificam a sexta-feira. O sábado é santificado pelos judeus. E o domingo é o dia do Senhor. É o dia que nós acreditamos e nós somos os mais contundentes em afirmar. Por que o domingo é sagrado? Porque Jesus ressuscitou ao 3º dia, que portanto era um domingo. Ele ressuscita em um corpo ressurreto. 3 dias o corpo fica no sepulcro, mas o Jesus 100% homem, 100% Deus, ele não retorna para a eternidade, não. A eternidade para nós até então estava bloqueada. Aí que Deus fez? Ele criou algo provisório, momentâneo, chamado de seio de Abraão, lugar de descanso. Jesus fica os 3 dias que ele não estava vivo no tempo, na terra, no seio de Abraão. Quando ele ressuscita ao 3º dia, a primeira coisa que ele faz é abolir o seio de Abraão, desbloquear a eternidade, e nós passamos a ter a expectativa de que Jesus a qualquer instante retornará para buscar esta igreja. É por isso que você está aqui, é por isso que você está feliz por estar aqui, porque Jesus a qualquer instante vai retornar para buscar a igreja, para buscar a noiva do Cordeiro. Quem ainda acredita nesta promessa, levante a sua mão, alacamandaia, subricandaia, e adore ao nome dele. Glória a Deus. Definir uma coisa e outra. O que é vindo, o que é volta. Porque tem gente que pensa que é a mesma coisa. E nós não podemos falar que é a mesma coisa, porque nós estamos falando de Bíblia.
Não estamos falando de Constituição. E vamos respeitar a Constituição no Brasil. Tá bom? 250 artigos e aproximadamente 138 emendas constitucionais. Aqui não, aqui são 66 livros. 39, 27. Mas quando nós falamos de vinda, a vinda de Jesus é para quem? Para a igreja. A pauta que nós usamos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, 14, 15. Que vai falar acerca da vinda de Jesus. Até o limite das nuvens. Nós, a igreja que estamos aqui, passaremos por um processo de transformação para encontrar Jesus nas nuvens. E o primeiro processo qual que é? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. É a mudança do material no imaterial, do corruptível no corruptível. Para termos direito ao que é chamado no grego de arpazo, arrebatamento, para através do arrebatamento sermos transladados até as nuvens. Encontraremos Jesus e Ele vai nos conduzir até a eternidade, terceiro céu ou paraíso. Lá vai começar algo chamado de bodas do cordeiro, que é o casamento da noiva com o noivo. Simultaneamente na terra, livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, vai iniciar simultaneamente um período chamado de grande tribulação. Um período de 7 anos ou 7 tempos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio iniciais, o anticristo vai unificar um governo mundial e aparentemente será a solução dos problemas mundiais. Só que no segundo período, o período final, os 3 anos e meio finais, ele vai demonstrar suas reais intenções, aí vai ser a preparação para a volta. Que vai começar na onde? Zacarias capítulo 12, versículo 10. Lá vai estar escrito assim, ó. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplica. Para quem? Volta de Jesus é para os judeus. Vinda de Jesus é para a igreja. Aqui fala do que é necessário para a volta de Jesus para os judeus. O espírito de graça nada mais é do que o quê? O Espírito Santo convencendo os judeus no auge da grande tribulação e da perseguição. Quando o Espírito Santo convence, o que eles vão fazer? Súplica fala do quê? De humilhação. Se vestir de pano de saco e colocar cinza sobre a sua cabeça. Olhando para ele, Jesus, a quem os antepassados transpassaram, e vão prantear, chorar amargamente por ele, como se chora ou se pranteia pelo unigênito. Aí o que vai acontecer? Pula lá para o capítulo 14, versículo 4. O que vai acontecer? Aí é a volta de Jesus. Isso, cadê? É melhor falar ali, né? E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O pé de quem? De Jesus. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Eu vou interpretar aqui, ó. Ele vai rachar o monte. Porque quando ele esteve aqui a primeira vez, quando ele retorna para o céu, ele estava na onde? Monte das Oliveiras. Por isso que diz, o mesmo Senhor que foi, é o mesmo que vai voltar no mesmo lugar. É o que ele vai fazer. Ele vai vir acompanhado da igreja. Ele vai... A vinda é chamado de parousia, vinda invisível até as nuvens. Aqui nós estamos falando de epifaneia, porque é volta. Visível todo olho verá. Ele vai vir de forma visível, acompanhado da igreja, vai pisar no Monte das Oliveiras, rachando o Monte das Oliveiras no meio, para Israel passar da perseguição, da coalizão do anticristo, ao que vai acontecer. Se não me falha a memória, que eu posso errar também. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. É o que Jesus vai fazer. Com o assopro da sua boca, ele vai aniquilar o exército do iníquo, do anticristo. Entenda uma coisa, porque tem gente que usa, mas pode usar, né? A palavra iniquidade significa o quê? No direito penal fala de dolo. Dolo é o quê? Intenção. Iniquidade é o quê? É o pecado cometido de forma intencional, conscientemente. Então, nós vamos chegar à conclusão de que o anticristo é quem? Uma pessoa que conhece a Torá, conhece a lei, portanto, um judeu. Aí o que aconteceu agora? Vai ser o ponto final, a profecia de Ezequiel 37, lembra? Se cumpriu a primeira etapa física no dia 14 de maio de 1948. Na ONU, uma votação empatada. Quem deu o voto de Minerva de desempate para dar o direito de posse para Israel, onde eles estão hoje. O tempo não dá, uma outra hora se eu vim aqui eu explico melhor. 5 minutos eu tenho. Aí o que acontece?
Eles deram, o Oswaldo Aranha, lá do Rio Grande do Sul, deu o voto de desempate de Minerva e cumpriu a primeira etapa de Ezequiel 37. Por quê? Porque deu a posse de terra para o povo judeu. Quando eles chegaram lá, quem é que já estava lá? O palestino. A palavra Palestina, radical hebraico, filastim, que significa país ou terra dos filisteus. Aí tem a diferença. Por que não pode existir, ou por que não existe uma terra dos filisteus, ou um país dos filisteus? Porque eles não têm posse. Israel está lá legalmente. O presidente dos Estados Unidos está querendo fazer o quê? Uma manobra, né? Israel, dá para mim a faixa de Gaza que eu vou tirar isso aqui. Porque o que é a faixa de Gaza? É o menor espaço territorial do mundo com a maior população no planeta. É onde eles estão, os palestinos, os filisteus. O que isso significa? Que a primeira porção já se cumpriu. Agora, em Zacarias, capítulo 14, versículo 4, vai se cumprir a segunda etapa. Toda a profecia, para me concluir agora, tem duas etapas. A etapa física e a etapa espiritual. Quer dizer o quê? Que Deus cumpre fisicamente promessa, mas espiritualmente também Ele vai cumprir promessa. E é isso que eu vim profetizar aqui na sua vida nessa noite. Promessas de cunho espiritual, promessas de cunho material serão alcançadas por você. Serão conquistadas por você. Olha para o teu irmão e diga: tem promessa espiritual, mas tem promessa material. Tem promessa material, mas também tem promessa espiritual. Mas a material está condicionada na onde? Deuteronômio 28. As bênçãos do Senhor seguirão os obedientes. Olha para o teu irmão e diga para ele: continue sendo obediente. Não precisa correr atrás de nada nem de ninguém. A bênção vai chegar até você. A bênção vai chegar até você. Quem acredita nisso, recebe essa palavra, levante as duas mãos e aplauda bem alto a Jesus. Amém. Para Jesus pode melhorar, dá mais palma para Jesus.